Olá, meu nome é Abner, sou psicólogo, doutor em psiquiatria, mestre em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP. E ontem eu dei uma entrevista no SBT falando sobre as fases da quarentena, as questões emocionais que podemos enfrentar durante esse período. Várias pessoas entraram em contato, pediu então que eu falasse um pouco mais a respeito. Eu decidi gravar em 3 partes essa explicação. Bom, primeiramente é importante a gente saber que a partir do momento que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou de forma oficial uma pandemia, milhões de pessoas, na maior parte do mundo, começaram a ter que lidar com um sentimento de desconforto, com uma angústia, com dúvidas, medos e incertezas. E somado a isso, nós fomos convocados a restringirmos nossos movimentos e nos resguardarmos em nossas casas para reduzirmos o risco de contaminação. É uma ação sábia e necessária, mas que, de certa forma, agrava a prevalência de ansiedade e depressão durante os momentos de crise. A Covid-19, ela deve, com certeza, ser levada muito a sério, mas, contudo, para que ela tenha um grande impacto em nosso organismo, é necessário que o nosso sistema imunológico esteja fragilizado. Por isso é importante pontuar que o estresse, a preocupação, a solidão, a falta de sentido e significado para a vida, o vazio espiritual, a insônia, são também gatilhos que viabilizam o surgimento de transtornos ansiosos e depressivos nas pessoas. Somos seres sociais, né? Não podemos esquecer isso. O nosso cérebro precisa se conectar com as outras pessoas. Você quer uma prova disso? Para e pense quantos por cento do seu dia, dos seus pensamentos, né, durante o seu dia, você pensa nas pessoas, ou seus pensamentos têm a ver com pessoas. Eu posso te dizer que se seu cérebro tiver num funcionamento normal, aí de 80% a 90% do seu dia você vai gastar, ou o seu cérebro vai estar pensando em pessoas, ou vai estar relacionando as suas coisas, as atividades e tudo mais com pessoas. Somos seres sociais, e isso desde o momento em que nascemos, né? O ser humano é um dos animais mais frágeis da natureza. Assim que ele nasce, que ele precisa do colo da mãe, da proteção, desse cuidado, né, que vai garantir a sobrevivência desse ser. Por isso, nesse momento de isolamento, um dos maiores estressores é sentir solidão, né? E preste atenção, você pode estar só e não ter solidão. Pode estar com várias pessoas e sentir solidão. Existe uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é um desconforto que você sente por estar só, por se sentir só. A solidão é uma angústia, ela chega à beira de uma aflição muitas vezes. E a solitude, não, você pode estar só e estar se sentindo bem. Às vezes é uma escolha que você faz em procurar um lugar para estar só, para refletir, para pensar, para meditar, enfim. Então, uma coisa, a solidão te traz aflições e sofrimentos, e a solitude, por outro lado, não. Para você ver o quanto essa questão é importante, o Reino Unido tem uma pessoa no Ministério da Saúde para trabalhar exatamente a questão da solidão. Por quê? Porque pessoas que são acometidas pela solidão, elas têm mais possibilidades de adoecimento. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Agora, é importante que a gente frisar, né, que nesse momento de quarentena, em que estamos em nossas casas, em que reduzimos as nossas conectividades presenciais, isso pode trazer um quanto de estresse negativo, né? Uma quantidade de estresse, ela é positiva. Ela se torna negativa quando, de alguma forma, ela é excessiva e te torna disfuncional ou te torna extremamente preocupado e, enfim, gerando em você sintomas que a gente vai falar num próximo bloco.
Tá? O estresse excessivo, ele promove a liberação de hormônios que alteram o nosso estado corporal. O principal hormônio que está relacionado ao sistema de resposta é o cortisol. A concentração de cortisol no sangue, ela aumenta abruptamente após a ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que ocorre no período de estresse e de depressão clínica. E isso abaixa a sua imunidade e te torna mais propenso a infecções e inflamações. Encontrar meios de gerir a ansiedade protege não só a saúde mental, como também permite que estejamos aptos a operarmos com foco, prudência, discernimento e criatividade diante dos gigantes que temos que combater e que enfrentar diariamente. De acordo com as observações realizadas na quarentena, muitos fenômenos comportamentais e emocionais são desencadeados. E para lidarmos com eles, é importante que a gente os conheça. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nos conhecemos e conhecemos a verdade sobre os fatos que nos acometem, sobre os nossos comportamentos e emoções, temos grande possibilidade de mudar. Nós só mudamos aquilo que conhecemos. Por isso é importante que a gente conheça essas fases para que a gente possa estar ciente delas e aí fazer um movimento à mudança, né? Vale pontuar que ao enfrentarmos a quarentena, a gente vai passar por essas questões, e elas são comuns entre nós. A primeira semana, ela é preocupante, mas ela é mais leve. Nós passamos por ela. A questão ainda, ela estava em elaboração, e a mente ainda, ela estava recebendo os estímulos sem interpretar de fato os acontecimentos. Ou, se a mente os interpretou como de fato como eles são, né, ela faz com certa distância emocional. Para alguns é como se a gente estivesse de férias e a gente pôde viver isso, né, e perceber isso, né? Na primeira semana as pessoas iam ainda para bares, enfim, tanto que as autoridades governamentais pediram, por favor, não vão aos bares, tal, né? Parecia que o pessoal ainda estava meio de férias, né? Não tinha caído a ficha, vamos dizer assim. A partir da segunda semana, acontece um movimento de despertamento da solidariedade entre as pessoas. Então, assim, a preocupação com o próximo, ela ficou bem evidenciada, as pessoas começaram a ajudar umas às outras, se preocupar com seus vizinhos, enfim, dando palavras de apoio, suporte, atos generosos e altruístas puderam ser vistos em todas as partes do país e do mundo também, né? Mas a partir da terceira e da quarta semana, começa a ocorrer um comprometimento emocional maior. A ansiedade começa a aumentar, as tristezas tendem a se intensificar e os que já têm algum tipo de transtorno, como o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, depressões, fobias, transtornos explosivos intermitentes, que é aquela desordem comportamental caracterizada por explosões de raiva e violência, que são desproporcionais com a atuação e com os gatilhos presentes, esses transtornos se tornam mais comuns. E a gente começa a ficar menos tolerante uns com os outros. A frequência de violência doméstica, ela tende a aumentar muito entre a terceira e a quarta semana. A gente viu isso em documentários da França, por exemplo, onde o índice de violência doméstica aumentou absurdamente. E nós temos visto isso no Brasil também. Notícias têm mostrado que o feminicídio tem aumentado durante esse período e a violência doméstica tem aumentado também. Então nós temos que ter consciência que esse momento é um momento mais sensível e temos que prestar atenção nisso. É importante que a gente tenha consciência dessas fases, para que a gente possa, então, enfrentá-las de maneira mais sábia, né? E saber o seguinte, que você não está louco, né? Você não está enlouquecendo, você está experimentando um estresse muito elevado e passando por uma crise que desorganizou a sua mente. É importante procurar ajuda nesse momento, pois a mente não aguenta períodos longos de desorganização. O importante é que você não passe por isso sozinho. Não passe por isso sozinho. Procure ajuda nesse momento. Nós vamos falar um pouco mais a respeito. Amanhã estarei de novo com vocês falando sobre
Quais são os critérios de depressão e ansiedade para que a gente possa perceber se estamos sendo atravessados por essas questões? Obrigado, Deus te abençoe, um grande abraço. Te vejo amanhã.